E aí, pessoal, sabiam que, escondidos nos porões da história da ciência, rolou umas experiências psicológicas sinistras? Sim, estamos falando de experimentos que desafiaram os limites da ética e da moralidade. Tipo, umas paradas tão pesadas, tão chocantes, que acabaram consideradas mó antiéticas, quase proibidonas. Esses experimentos não só desafiaram as normas da época, mas também deixaram marcas profundas na psicologia moderna. Foram experimentos que mexeram tanto com a cabeça da galera que os participantes ficaram traumatizados pro resto da vida. Imagine só, viver com as cicatrizes psicológicas de algo tão intenso. Pois é, meus amigos. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no lado mais dark da mente humana, com as 8 experiências psicológicas mais perturbadoras já realizadas. Preparem-se para uma jornada que vai desafiar suas crenças e mexer com suas emoções. Se preparem para questionar tudo o que vocês acham que sabem sobre os limites da ética, da sanidade mental e da própria natureza humana. Vamos explorar até onde a curiosidade científica pode nos levar e quais são as consequências disso. Mas antes de começarmos essa viagem macabra pela mente humana, já deixem o like no vídeo. Se inscrevam no canal Noite de Coruja para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos. E, claro, ativem o sininho das notificações. Assim, vocês ficam por dentro de todo o conteúdo novo. E cuidado, o que vocês vão ver a seguir não é para os fracos, hein? Preparem-se para encarar o lado mais sombrio da ciência e da mente humana. Imagina só, você tá de boas na sua cama, pronto para dormir, quando, do nada, sente o corpo inteiro travar. Você tenta se mexer, gritar, mas é como se tivesse virado estátua. Essa é a brisa aterrorizante da síndrome do aprisionamento. Um negócio muito raro, mas que faz a gente pensar nos limites da nossa sanidade e da nossa própria noção da realidade. E se, em vez de doença, essa paralisia fosse provocada? Tipo, se existisse um experimento capaz de prender a mente de alguém nesse estado de paralisia total? Essa é a ideia por trás do hipotético experimento da síndrome de aprisionamento. Uma parada tão sinistra que nunca saiu do papel. Só de pensar nesse experimento já nos faz questionar a ética, a moral e até onde a ciência pode ir. Lá em 1951, o psicólogo Solomon Asch fez um experimento que revelou uma parada tensa sobre a gente, nossa tendência a seguir o bonde, mesmo quando sabemos que está errado. No esquema, ele reunia uma galera para um teste de visão. A parada era simples, comparar o tamanho de umas linhas. Só que tinha porém, todos menos um, eram atores pagos para errar de propósito. O resultado foi chocante. Mesmo a resposta certa sendo óbvia, 75% dos participantes concordaram com o grupo pelo menos uma vez, mesmo sabendo que estava errado. A pressão social, o medo de ser o diferentão, foi mais forte que a própria razão. O experimento de Asch mostra como a gente é fraco diante da galera. Na década de 60, rolou um experimento simples com crianças e marshmallows, que revelou uma parada interessante sobre a natureza humana e nossa capacidade de resistir aos desejos. No experimento do marshmallow, colocavam uma criança em uma sala, com um marshmallow na mesa. Aí, a pesquisadora falava: se você não comer esse marshmallow agora e esperar um pouco, te dou outro. As crianças que conseguiram segurar a onda, que resistiram à tentação de comer o marshmallow na hora, anos depois, se deram melhor na vida. Foram bem nos estudos, tiveram relacionamentos mais saudáveis e até a saúde física estava melhor. O experimento do marshmallow levanta umas questões profundas sobre a gente, sobre o livre-arbítrio e as coisas que influenciam nosso destino. Em 1967, um professor de história chamado Ron Jones resolveu mostrar para seus alunos como a Alemanha nazista, com aquele discurso de ódio e intolerância, conseguiu manipular um país inteiro. O que era para ser uma simples aula prática, acabou virando um dos eventos mais assustadores e polêmicos da história da educação. Jones chamou seu experimento de a terceira onda e, em só 5 dias, transformou sua sala de aula em um regime totalitário em miniatura. Usando propaganda, símbolos e uma disciplina rígida, ele conquistou a galera. A parada
que era para ser uma lição sobre os perigos do fascismo, acabou mostrando como é fácil cair na lábia de ideologias extremistas. A terceira onda, apesar de ter durado pouco, marcou a vida de todo mundo, principalmente do próprio Jones, que ficou chocado com a rapidez com que seus alunos viraram fanáticos. Ele percebeu que, em questão de dias, os estudantes estavam dispostos a seguir ordens cegamente, sem questionar a autoridade. O experimento revelou a vulnerabilidade humana à manipulação em massa, e como é fácil para líderes carismáticos explorarem essa fraqueza. A terceira onda não só impactou os alunos, mas também deixou uma lição duradoura sobre a importância de questionar e resistir a ideologias perigosas. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram fez um experimento que chocou todo mundo ao revelar o lado obscuro da obediência à autoridade. No experimento de Milgram, os participantes achavam que estavam participando de um estudo sobre memória. A parada era dar choques em outra pessoa, que eles acreditavam ser outro participante, cada vez que ela errasse uma resposta. Só que, na verdade, quem levava os choques era um ator, e os choques eram de mentirinha. O experimento de Milgram mostrou o quão obedientes podemos ser, mesmo que isso signifique machucar alguém inocente. Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo transformou o porão da Universidade de Stanford em uma prisão de mentira, criando um ambiente controlado para um experimento psicológico. O objetivo era estudar os efeitos do poder e da submissão, observando como indivíduos comuns reagiriam em situações de autoridade e obediência. O experimento, que era para durar 2 semanas, teve que ser interrompido em 6 dias por causa da violência extrema dos guardas contra os prisioneiros, que rapidamente saiu do controle. O que aconteceu nesses 6 dias chocou a comunidade científica e mostrou a rapidez com que as pessoas assumem papéis, mesmo que sejam inventados, e como isso pode afetar seu comportamento. Os guardas, que eram só estudantes, se tornaram sádicos e cruéis, demonstrando um comportamento que nunca haviam exibido antes. A prisão de Stanford virou um exemplo clássico dos perigos do poder sem controle e da facilidade com que a violência aparece em um ambiente favorável a isso, servindo de alerta para futuras gerações. O experimento mostrou como a desumanização do outro, a ideia de que existe um inimigo a ser combatido, pode levar a atos de crueldade que desafiam a moral e a ética, revelando o lado sombrio da natureza humana. Cercada de mistério, a história do experimento do sono russo se espalhou pelo mundo como um conto macabro, uma lenda urbana que faz a gente se perguntar sobre os limites da resistência humana e da ética na ciência. A história, nunca confirmada, fala de um experimento feito na década de 1940, na União Soviética, onde 5 presos políticos foram impedidos de dormir por 15 dias com um gás experimental. A ideia era estudar os efeitos da falta de sono no corpo e na mente. Os resultados, se é que podemos chamar assim, teriam sido catastróficos. Os prisioneiros teriam ficado malucos, com alucinações, e no final, se mutilando e brigando entre si. A história do experimento do sono russo, mesmo sendo não confirmada, serve como um alerta sobre os perigos da ambição científica exagerada e da exploração da vulnerabilidade humana. No comecinho do século XX, o psicólogo John Watson fez um experimento que nunca seria aprovado hoje em dia. O experimento, conhecido como o Pequeno Albert, queria fazer um bebê de 9 meses sentir medo de coisas que antes não o assustavam. Watson começou a mostrar bichinhos inofensivos, como coelhos e ratos, junto com coisas assustadoras, como sons altos e repentinos. Deu ruim. Albert desenvolveu fobia não só dos bichos usados no experimento, mas de qualquer coisa peluda, até de brinquedos e da barba do próprio Watson. O pequeno Albert virou um símbolo dos absurdos que fizeram em nome da ciência e da necessidade de proteger quem participa de pesquisas, principalmente crianças. O experimento também gerou debate sobre os limites da manipulação emocional e os traumas que a infância pode causar. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa expedição pelos cantos mais sinistros da mente humana? Deu para dormir tranquilo depois dessas histórias? A psicologia é fascinante, mas tem seu lado obscuro,
cheio de experimentos polêmicos e questões éticas que ainda hoje mexem com a gente. E aí, qual desses experimentos foi o mais chocante para você? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal Noite de Coruja, para não perder nenhuma das nossas próximas investigações e ativar o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo, se a sua mente aguentar.